Vamos falar hoje de GIA-EFD, SPED fiscal, programa nos conformes. Então, primeiramente, se alguém tiver alguma questão, já coloca, que eu já começo respondendo. Senão eu já vou para o meu conteúdo aqui para a gente tratar desse assunto que ainda está fazendo a gente quebrar a cabeça, que é a GIA-EFD, né? A GIA-EFD que o fisco resolveu comparar a GIA com o SPED e apontar as diferenças. Boa noite, Manu. Ops, Manu. Curioso esse nome. Ops, Manu. Boa noite, Manu. Seja bem-vindo. E o fisco resolveu fazer esse comparativo, comparar a GIA com o SPED. E por conta disso, ele está mandando notificações para as empresas. Está mandando notificação para as empresas. E hoje, o meu objetivo é conversar com vocês sobre o quê? Tentar entender o porquê das notificações, o porquê que o fisco está apontando diferença. O que tem na legislação que a gente, porventura, não esteja seguindo e que está causando essas diferenças, tá? Então, hoje nós vamos olhar para o regulamento. Daniela Deoli, bem-vinda, Daniela, atendeu o meu chamado, muito bom. Hoje nós vamos então olhar, fala Luciano Caetano, gente fina. Nós vamos olhar para o regulamento do ICMS para ver lá no regulamento o que tem lá que eu não estou fazendo, que está ocasionando as diferenças. A gente vai entender o porquê das diferenças. E por que eu tenho essa ideia da gente falar sobre isso, pessoal? Porque eu percebo que tem alguns profissionais da área que eles estão recebendo notificação e que eles estão mandando, Daniela, joinha Daniela, eles estão mandando as correções, mas eles estão mandando meio no escuro, meio sem saber porquê. Tanto é que algumas pessoas me procuram e dizem assim, o mês passado veio lá uma notificação, eu mandei a correção e foi. Esse mês eu mandei de novo, mas não foi, não aceitou, né? Não é que não foi, não aceitou. Então a pessoa, mesmo naqueles casos que ela consegue corrigir, ela não entende bem o que ela fez que causou o erro e o que ela fez que corrigiu. Sabe aquele negócio de ficar tentando? Deixa eu tentar isso, deixa eu tentar dessa forma. Espera aí, gente, eu vou só ver se eu consigo melhorar a iluminação aqui. Se tem algum lugar aqui que eu falo do brilho. Não achei. Não achei. Espera aí, não achei. Eu acho que meu filho mexeu aqui no meu celular e ele deve ter mexido no brilho. Então, muitas vezes as pessoas elas estão mandando as correções, mas sem saber direito por quê. O que aconteceu, por que deu errado e por que ela consertou. Então ela fica no escuro. Daqui a pouco chega a notificação e ela vai fazendo tentativa e erro. Vai fazendo por tentativa e erro. E nós que somos da área fiscal, nós que trabalhamos com SPED, nós que apuramos impostos, a gente não pode ficar na tentativa e erro. A gente tem que saber por que errou, onde que a gente errou e por que a gente consertou. Onde e como a gente consertou. Essa é a ideia hoje. Legal? Então, pensando em GIA-EFD, pensando nas notificações, a gente vai discutir o regulamento do ICMS, aonde que está no regulamento essas novas regras, novas não, né? Onde está no regulamento essas regras que o fisco resolveu cobrar de uma maneira nova. As regras são antigas, mas elas ainda não estavam sendo exigidas da maneira que elas estão sendo exigidas agora. Essa é a ideia. Então, para começar, quem é que lembra aí onde no regulamento do ICMS estão os artigos que tratam das questões pertinentes à GIA-EFD? Quem lembra aí, quem já fez esse estudo, quem já deu uma olhada, onde que no regulamento estão as regras pela qual
se pauta a Portaria CAT 66 de 2018. Então, toda vez que a gente falar em GFD, a gente vai lembrar do quê? Portaria CAT 66 de 2018. É a Portaria CAT 66 de 2018 que trouxe a forma adequada de fazer o lançamento das notas fiscais para que a gente não tenha as notificações. E se nós tivermos as notificações, a Portaria CAT 66 trouxe a maneira de corrigir o problema. Então, os problemas de CAT 66 vêm do regulamento do ICMS. Alguém de vocês lembra no regulamento do ICMS onde estão as regras da CAT 66? Deixa eu ver aqui se alguém vai lembrar. Vamos ver se alguém vai lembrar aqui. Até agora ninguém lembrou. Alguém lembra quais são os artigos? Então eu vou falar do primeiro artigo, tá? Ninguém lembrou. Então nós vamos falar o primeiro artigo. Qual é o primeiro artigo do regulamento que deu origem à Portaria CAT 66? E que estão causando aí as notificações. Então, o primeiro artigo de que trata a Portaria CAT 66 é artigo 214. Artigo 214 do regulamento do ICMS. E vejam, pessoal, nós que trabalhamos na área tributária, a gente precisa lidar com isso, a gente tem que conviver com isso, a gente tem que estar no dia a dia tratando dessas informações, entendendo essas informações, praticando essas ações de análise de regulamento, de análise da legislação, de entendimento do porquê das legislações, do porquê das regras, do porquê dos problemas. Então, o primeiro artigo que vai tratar dessa questão é o artigo dos... aqui, a Líria já colocou aqui, alguém lembrou. A Líria já colocou, é isso aí, Líria. 214 e 215. Então, vamos lá. Obrigado, Líria, por você ter lembrado e por você ter colocado aqui. Então, quem porventura não estava lembrando, aproveita que a Líria escreveu aí no nosso bate-papo e já anota aí. Toda vez que a gente pensar em Portaria CAT 66, a gente vai ter que pensar nesses artigos 214 e 215. Primeiro ponto, tem mais coisas ainda que eu vou falar, mas o primeiro ponto. Então, se vocês forem no regulamento do ICMS, o artigo 214 do regulamento, ele vai trazer as orientações para a escrituração do livro de entradas. Muitas vezes, você que hoje trabalha com um sistema, você que lança as notas fiscais de compra no Contimatic, Folhamatic, ProSoft, Glandata, Cuca Fresca, SCI, tem um monte, né? Um monte de sistema aí. Quando você lança a nota fiscal nesse sistema, e até a minha linguagem, vocês vejam que a minha linguagem é antiga, né? Eu sou do tempo do livro em papel. Sou do tempo que a gente lançava a nota. Hoje, falar lançar já está até em desuso, né? Meio antigo. Eu sou meio antigo. Mas está meio antigo falar lança. Porque não lança, né? Importa. Importa o quê? Importa o XML. Importa para o sistema o XML. Quando você recebe os XMLs de compra, importa no teu sistema fiscal XML de compra, o que você está fazendo quando você faz isso? Quando você importa o XML de compras para o teu sistema? Você está lançando o livro de entradas. Quando você está fazendo isso, importou as notas,
A importação de notas equivale a fazer o lançamento do livro de entradas e do livro de saídas. Se eu estou importando as notas, as compras que o meu cliente fez, se eu estou importando os XMLs das compras feitas pela empresa, a hora que eu estou importando, eu estou fazendo a escrituração do livro de entradas. Quem é do tempo do SPED, quem começou a trabalhar já na era do SPED, talvez não consiga fazer muito essa distinção. Livro de entradas, livro de saídas, livro de apuração de CMS, livro de apuração de IPI, livro de inventário, livro de controle da produção e do estoque. Para muita gente isso soa meio esquisito. Por quê? A pessoa está acostumada com SPED. Eu importo as notas, importo a entrada, importo a saída, apuro o imposto, vou gerar o SPED, vou gerar a GIA. Livro de entradas talvez soe estranho para muitos de vocês. Mas se a gente olha no regulamento do ICMS, o regulamento ele tem os livros lá. Ele tem os livros. E é o regulamento do ICMS que orienta como escritura os livros. Como escritura livre de entrada, como escritura livre de saída, como escritura livre de ICMS, como escritura livre de IPI, como escritura livre de inventário, controle da produção de estoque. É o regulamento que traz. Você que trabalha no departamento fiscal que está aqui comigo. Diego, fala Diego! Tudo bom, Diego? Boa tarde. Boa tarde não, boa noite, Diego. Você que trabalha aí na área fiscal de um escritório contábil ou de uma empresa. Você já parou alguma vez e pegou o regulamento do ICMS e leu os artigos que falam da escrituração dos livros? Alguma vez você já teve essa oportunidade? Eu conheço, gente, muitos dos meus alunos que antes da aula nunca tinham pego um regulamento, nem entendem a estrutura do regulamento. Que tudo que eu faço na área fiscal tem que estar previsto no regulamento. Tem que ter sido orientado pelo regulamento. A Rosimeire Divino está dizendo, eu sou desse tempo, kkk, do seu também. Rosimeire, a gente é do tempo do livro em papel, né? Tempo que a gente tinha que fazer tudo manualmente. A Rosimeire está dizendo, já tentei. Já tentei o que, Rose? Ler o regulamento do ICMS? Então, quando a gente está importando o XML lá, a gente está escriturando o livro. Que livro? Livro de entrada. Que livro de entrada? Livro de entrada que está lá no regulamento do ICMS. Então deveria ser uma tarefa obrigatória, todo mundo que trabalha na área fiscal, antes de começar a trabalhar, pegar o regulamento, ler o artigo que fala do livro de entradas, ler o artigo que fala do livro de saídas, e ICMS, e IPI. Inventário, bloco K. Só que a gente não faz isso, né? A gente aprende a mexer no sistema. E, normalmente, a gente esquece que aquilo que nós estamos mexendo no sistema é regrado por um regulamento, que é o regulamento do ICMS. A Jus Vaz está dizendo, ainda não li. E muita gente atualmente não leu o regulamento, não parou para ler o regulamento. E é bom, pessoal, para quem trabalha na área fiscal, para vocês que atuam na área fiscal. É bom você ler o regulamento. Muita coisa vai fazer sentido para você. Você vai começar a entender melhor muita coisa. Entender o porquê de vários acontecimentos, várias ocorrências na área fiscal. É bom ler o regulamento. Marisa Marcineia, bem-vinda, Marisa. Rosimeire, tem que começar pela Lei Candir. Tem que começar pela Lei Candir? Pode começar. É um caminho. Mas pode começar pelo regulamento também. Se a pessoa tiver tempo e disciplina, pode começar pela Lei Candir. A Lei Candir é uma lei complementar que dá a base para o ICMS. Mas se você puder pegar o regulamento do ICMS e ler o regulamento, já vai ser ótimo.
vai ser ótimo. E se puder ler a Lei Candia, como a Rosemary tá recomendando aqui, a gente já vai começar lá pelos fundamentos iniciais do ICMS. Então, olha só, eu falava do artigo 214. Então, eu falava que quando o assunto é portaria CAT 66, tudo que está na portaria CAT 66 tem uma base legal. Qual que é a base legal? É o regulamento do ICMS. E dentro do regulamento, quais são os artigos que influenciam na CAT 66? Um deles é o de entradas. Artigo 214, livro de entradas. Se vocês pegarem o regulamento, como eu estou recomendando para vocês lerem, vocês vão pegar artigo 214. Sim, Paulo RGG, vou falar daqui a pouco. Vou falar do 214, 215, depois vou falar do 278. Vou falar dos três, se der tempo. Então, quando vocês pegarem o artigo 214, vocês vão ver que o artigo 214 ele é bem extenso, porque ele vai falar todos os campos que existem no chamado livro de entradas. Então, embora vocês não enxerguem, embora vocês não percebam, lá dentro do SPED tem os livros. A gente importa o XML, mas depois o SPED organiza essa informação no formato de livro de entradas. E o livro de entradas tem a coluna de valor contábil, a coluna de base de cálculo, a coluna de ICMS, a coluna de isentas, a coluna outras, a coluna de observações e mais algumas outras colunas. Então o artigo 214 ele vai destrinchar, ele vai explicar a composição e o que é que a gente lança no livro de entradas. Tudo que você faz no teu sistema, quando você importa uma nota de compra, tem que seguir aquilo que está previsto no artigo 214 do regulamento. E o artigo 214 é longo, é extenso, tem vários itens. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vocês chegam lá no item 7 do artigo 214, ele vai explicar as colunas operações sem crédito de imposto. Operações sem crédito de imposto. Como é que eu lanço as operações sem crédito de imposto? Operação sem crédito de imposto, ele vai falar o quê? Das colunas isentas ou não tributadas e da coluna outras. Então ele vai dizer assim que lá na coluna isenta ou não tributada, o que é que lança? Ele vai dizer assim, valor da operação deduzida a parcela do IPI. O valor da operação deduzida a parcela do IPI. Então significa, se eu estou lançando alguma coisa na coluna isentas, e se for uma operação que veio com o IPI, o que o artigo 214 orienta? Que nessa coluna isenta ou não tributada eu escrituro o valor da operação deduzida a parcela do IPI. E depois ele vai dizer em quais situações que eu tenho que fazer a escrituração na coluna isentas. Curioso também, pessoal, contar para vocês o seguinte. Eu dou assessoria para alguns escritórios de contabilidade. Tem alguns escritórios que eu dou assessoria que o pessoal não lança nada na coluna isentas. Tudo que não tem crédito vai para a coluna outras. Vocês não fazem isso aqui não, né? Fazem não, né? Tem regra para coluna isentas, tem regra para coluna outras. Quando é coluna isentas? Então toda vez que o produto tiver isenção, não incidência,
redução de base de cálculo. Isenção, não incidência, redução de base de cálculo. Essas três situações, coluna isentas. Isenta ou não tributada. E o que o artigo 214 está dizendo aqui no item 7, inciso A? Está dizendo que eu escrituro nessa coluna o valor da operação deduzida a parcela do IPI. Então, quando eu tenho uma operação isenta, mas que porventura tenha vindo com IPI, eu vou escriturar a coluna valor contábil e isentas. Escrituro coluna valor contábil e isentas. Mas se tiver IPI, é sem o IPI. É isso que o artigo 214, no item 7, no inciso A, vai me mandar fazer. A linha A. Ok? Rosimeire está perguntando, você fala do CST? Eu falo, depende do que você quer que eu fale. Eu falo sim, alguma coisa do CST eu falo, tá? Mas vamos lá para o meu raciocínio. Então, artigo 214, item 7, a linha A, me orienta como escriturar colunas isentas. O mesmo artigo 214, item 7, a linha B, ele vai falar como é que a gente lança a coluna outras. Como é que lança a coluna outras? E o texto vai dizer assim, é o valor da operação deduzida a parcela do IPI. Igual, né? Igual a linha A. A linha B fala, lá na linha A ele falou isso da coluna isentas, o valor da operação deduzida a parcela do IPI. Aqui na linha B, o que ele está falando para a coluna outras? O valor da operação deduzida a parcela do IPI. Nani chegou aí, Nani. Bem-vinda, Nani. Nani, Genilson Cunha, Wellington Malta, sejam todos bem-vindos, todos vocês. Então, valor da operação deduzida a parcela do IPI, é o que está lá no artigo 214, item 7, a linha B. E quando que vai para a coluna outras? O que é que eu faço? Que tipo de operação que eu vou escriturar na coluna outras? Gabs, tudo bem, Gabs? Gabs Nunes. Tá dando palminha aqui a Gabs. Bem-vinda, Gabs. Olha só as situações. Então, quando eu estiver tratando de uma entrada sem lançamento de imposto. Então, são aquelas entradas que eu não vou aproveitar crédito, que não confira o aproveitamento do crédito, ou entradas sem o aproveitamento de imposto, naquelas situações em que eu não vou ter a tributação na saída porque a responsabilidade foi atribuída a um terceiro, a um outro contribuinte. Então, olha só, quando é coluna outras? Entrada que eu não aproveito crédito ou entrada que não vai ter tributação na saída porque a responsabilidade foi atribuída a um terceiro. Ó o Vicente Bezerra aí, ó gente, Vicente é fiscal da Secretaria da Fazenda, viu? De vez em quando ele dá o ar da graça aqui no nosso bate-papo. Fala Vicente Bezerra Júnior, tudo bom Vicente? Tá fiscalizando muito aí os contribuintes do seu estado? Dá um refresco aí pros contribuintes, hein? O Vicente é fiscal, mas é legal, gente, ele é bacana, gente boa. Logo vai estar numa live aqui conosco, falando do Bloco G. Entenderam? Então, artigo 214 fala como é que escritura o livro de entradas, coluna isentas, como é que escritura livro de entrada, coluna outras. No item 7 ele fala disso. Se você for ler o artigo 214, ele vai falar tudo do livro de entradas. Eu me detive aqui no item 7 porque o nosso foco de conversa aqui é a portaria CAD 66, tá? Mas ele fala muito mais. A Márcia Ramos 81 entrou. Márcia, bem-vinda. A Márcia também é minha aluna lá no curso de formação de especialista em SPED fiscal.
Márcia também, vou começar a cobrar suas lições, viu, Márcia? Você e a Claudineia. A Claudineia tá por aqui também, viu, Márcia? Bem-vinda, bem-vinda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Diego tá dando boa noite, Diego, mas alguém fez um comentário aqui. Não esqueçam, tá? Não esqueçam que eu tô falando do artigo 214 e 215. Daqui a pouco eu esqueço. Francisco Aldo tá perguntando. Boa noite, Maduro. Deve escriturar o CST de entrada de acordo com o que vem na NFE? Por exemplo, vem 120 com redução. Escrituro na entrada 120. A regra não é essa, tá? A regra não é sempre escriturar do jeito que vem. Eu sempre vou usar os critérios da minha operação. Da minha operação, tá? Neste exemplo que você tá colocando aqui, vai depender da finalidade. Então, nem sempre eu uso o CST que veio na nota da empresa que me vendeu, tá bom? Porque às vezes ele está usando um CST de tributação integral e eu vou dar entrada sem me creditar, né? Então eu recebo lá um CFLP, um CST 000 e para mim é material de consumo. Eu não vou dar entrada com 000 ou eu não vou me creditar. Eu recebo lá com CST 010. 010 é do substituto, eu sou substituído, vou usar 0,60, tá? Então o conceito é, eu preciso olhar para a operação e ver o que significa para mim. Às vezes vem com débito de imposto 000 e eu vou dar entrada e vou me creditar. Então a minha entrada vai ser 000 também. Mas não, pode ser que é material de consumo, pode ser que é ativo, pode ser que é outra finalidade. O conceito é, olha para a sua operação. O que é que você vai fazer? A tributação de quem vendeu não significa a mesma tributação de quem está comprando. Tá bom, Francisco? Claudineia, minha aluna, está dizendo o quê? Professor, nas entradas, no caso da coluna isentas, eu devo utilizar quando a CST for 20, 30, 40 ou 41? Então vamos lá. Olha a situação. Claudineia, não sei se você já tinha entrado. Não sei se você já tinha entrado, tá? Quando eu falei. Eu estava falando da coluna isentas. E eu estou olhando no artigo 214, item 7, a linha A. Quais são as situações que eu vou escriturar a coluna isentas? Quando eu tenho isenção, quando eu tenho não incidência, quando eu tenho redução de base de cálculo. Isenção, não incidência, redução de base de cálculo. Tudo bem? Isenção, não incidência, redução de base. Veja se ficou claro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Rosimeire. Opa! Peraí, gente, apertei um negócio sem querer aqui. Rosimeire. Se puder me responder sobre o ativo imobilizado, no caso automóveis, se tem ICMS ou PIS/COFINS. Rosimeire, nosso foco aqui é GFD, tá? Eu estou falando do regulamento. Naquilo que tem relação com a GFD. Naquilo que tem relação com a portaria CAT 66 de 2018. Nosso foco essa semana é GFD. A GFD ela é pautada pela portaria CAT 66 de 2018. E o que eu estou trabalhando com vocês aqui hoje? Os fundamentos da CAT 66. Por que a CAT 66 existe? O que é que a CAT 66 manda corrigir? A gente sabe que tem a CAT 66, a gente sabe que tem notificação, a gente sabe que tem problema, mas nem sempre a gente entende o porquê que esses problemas estão acontecendo. Então eu estou olhando aqui com vocês o seguinte, portaria CAT 66 de 2018. O que tem na lei que me obriga a seguir a regra que está na portaria CAT 66?
Por que existe a portaria CAD 66? Porque nós temos artigos no regulamento que precisam ser seguidos. Artigo 214, artigo 215 e 278. São esses três artigos que tratam do que trata a portaria CAD 66. É por isso que eu estou falando de regulamento aqui. Por isso que eu não estou me aprofundando em CST, não vou falar de tributação, porque senão a gente vai fugindo do foco, tá bom? Só para te dar uma direção, Rosimeire, você está falando assim, ativo imobilizado automóvel, se tem ICMS ou PIS/COFINS. Se for automóvel novo, tem ICMS, tem PIS/COFINS. Se for automóvel usado, tem benefício no PIS/COFINS e tem benefício no ICMS, tá? A tributação de automóvel usado no ICMS é diferente, tem lá a redução de base de cálculo. No PIS/COFINS também tem um tratamento diferenciado, tá? Se for automóvel usado. Se for automóvel novo, tem ICMS, mas o ICMS é substituição tributária, é só a fábrica que recolhe, quem vem depois não recolhe. O PIS/COFINS é tributação monofásica, também é recolhido pela fábrica ou pelo importador, tá bom? Mas isso que eu falei aqui é muito resumo, depois você precisa aprofundar, tá? Tem ICMS, tem PIS/COFINS, aí precisa ver se é substituto, se é substituído, se é veículo novo, se é veículo usado. Tranquilo, Rosimeire? Agora vamos voltar aqui para o nosso foco. Nosso foco é CAD 66, nosso foco é GFD. Então, o artigo 214, ele vai trazer isso. Como é que escritura coluna isentas, como é que escritura coluna outras. Tudo bem? Artigo 214 é o primeiro fundamento da portaria CAD 66. Qual é o outro fundamento da CAD 66? Artigo 215. O artigo 214 falava do quê? Livro de entradas. Coluna isentas do livro de entradas, coluna outras do livro de entradas. O artigo 215 vai falar do quê? Livro de saídas. Então, quando você está importando XML de venda dos seus clientes, XML de saída dos seus clientes, quando você importou lá para o teu sistema, o que é que você está importando? O que é que você está importando? Os dados, as informações que vão gerar o livro de saída. Livro de saída. Rosimeire, você continua falando aqui de veículo, né? O carro foi comprado com CNPJ da empresa para fins da mesma. Então, é ativo imobilizado, Rosimeire. Então, você tem que perguntar assim, ó, venda de ativo imobilizado tem tributação? Tem tributação, Rosimeire, mas eu não posso me aprofundar nisso aqui hoje, tá bom? Ativo imobilizado tem tributação, é outra situação, tá? Então, quando você importou o XML, você está só para Rosimeire, ICMS, venda de ativo imobilizado tem não incidência de ICMS, tá? Se estiver no ativo, se ficou no ativo pelo tempo necessário que ele tem que ficar no ativo imobilizado, ele tem não incidência de ICMS, está lá no artigo 7º, depois você dá uma olhada no artigo 7º do regulamento, tá bom? Não incidência do ICMS. Voltando aqui no artigo 215. Área fiscal tem isso, né, gente? A gente tem tanta coisa na área fiscal que é muito fácil a gente se perder, a gente mudar o foco, a gente sair do foco, a gente sair do objetivo. Por quê? Um assunto puxa outro, um assunto puxa outro, um assunto puxa outro. E aqui a gente está vendo isso, tá? Então a gente tem que ficar... Temos um foco hoje. Nosso foco hoje é CAD 66. Artigo 215 do regulamento, ele vai dizer o quê? Lá no item 5, na linha A, como é que escritura coluna isentas do livro de saídas. E o que ele vai falar da coluna isentas do livro de saídas? Como é que escritura? O valor da operação deduzida a parcela do IPI. Em que situação? Saída beneficiada com isenção, não incidência, redução de base de cálculo.
Isenção, não incidência, redução de base. Igualzinho o quê? Igualzinho a entrada. Igualzinho a entrada. A Daniela está dizendo assim, e para alterar cada operação, cada importação, fico doida. Daniela, eu imagino que dificuldade vocês podem ter para fazer isso, né? Porque quando vocês importam o XML, muitas operações vocês nem sabem o que significa, né? Precisa ligar para o cliente, precisa perguntar para o cliente para entender a operação, para saber qual CFOP eu vou dar entrada, qual CST eu vou dar entrada. E isso tudo eu preciso ter esse foco do informante, foco do contribuinte que está fazendo aquela operação. E aí é uma a uma, né, Dani? É uma a uma. Então eu não posso só importar XML e achar que está tudo beleza. Não. O XML que eu importei eu tenho que dar um tratamento todo para ele. É claro que dependendo do sistema vocês vão parametrizar e muita coisa o sistema já vai converter automaticamente. Mas eu sempre tenho que olhar. Aquele CST que veio não necessariamente vai ser o CST da entrada. Então, artigo 215, inciso item 5, a linha A, como faço a coluna isentas do livro de saídas. Artigo 215, a linha B, item 5, a linha B, ele vai explicar como é que escritura coluna outras do livro de saída. Como é que escritura a coluna outras do livro de saída? Como é que escritura essa coluna? Fala aí, filha. Minha filha chegou da rua. Escritura coluna outras. Valor da operação deduzida parcela do IPI. Valor da operação deduzida a parcela do IPI. Em que situação? Naquelas situações em que eu tenho uma saída que eu não tenho o débito ou porque o débito, a obrigação do débito foi atribuída a outro contribuinte. Vocês viram que tanto na redação do artigo 214 como do 215, para a coluna outras, ele fala assim... Lá no 214 ele fala na entrada, né? Quando eu tenho uma entrada que não vai ser tributado na saída porque a responsabilidade foi atribuída a outro contribuinte. O que significa essa frase, pessoal? Eu vou escriturar na coluna outras quando eu tenho uma entrada que não vai ser tributada na saída porque a responsabilidade foi atribuída a outro contribuinte. O que significa isso, gente? Quem me diz? O que significa essa frase? A Bruna Jeremias está aí. Bruna, bem-vinda, Bruna. A Cristiane também está aí. Diego Petrin. Rosimeire, muito obrigado. Desculpa, tá, Rosimeire, eu não poder entrar em outro assunto hoje, tá bom? Francisco Júnior, me ajuda com diferimento? Francisco, mesma coisa da Rose. Tem a ver com GIA-FD? Tem a ver com CAT 66? Senão a gente vai fugir do assunto. Aline, se for identificado o erro na escrituração na coluna isentas e outras, o que deve ser feito? Será preciso retificar os SPEDs? Sim, Aline. Se tiver erro na coluna isentas, se tiver erro na coluna outras, tem que retificar o SPED. E aí você precisa analisar o seguinte, Aline. Que tipo de erro? Porque dependendo do erro, você tem que retificar a GIA também. Lá na GIA, eu mostro a coluna isentas. Lá na GIA, eu mostro a coluna outras. Se eu identifiquei que tem... Gente, está batendo um vento aqui, vento de chuva. Se eu mostro que... Peraí, só um pouquinho. Jorge, pode fechar a janela aqui para o pai, por favor? Se você identificou que o erro é na coluna isentas ou outras, também na GIA, obrigado, filho, você tem que retificar. Não pode ser com menos barulho. Você tem que retificar a GIA também, tá? Então, dependendo do problema, você tem que retificar a GIA e SPED.
E dependendo, no caso das notificações, a maioria das retificações que a gente precisa fazer é só no SPED. Geralmente a GIA está certa. O SPED é que está errado e a gente precisa modificar o SPED, tá? Mas conforme o tipo de erro, talvez você tenha que modificar a GIA também. Aí retifica a GIA, retifica o SPED. Rosimeire, não, o que será esse não? Esqueça, você já respondeu, Rosimeire. Legal, Rosimeire. Nani, meu chefe acha que é o fiscal, é só importação de XML e só apertar o botão. Não, 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 Nani. Seu chefe está super enganado. Traz ele para nossa live aqui amanhã, que eu falo isso para ele ouvir. Não, essa live vai ficar gravada. Depois você pega lá no IGTV, manda o link para ele. Manda um aviãozinho para ele ouvir. Não é isso. Importação de XML, todos os XML tem que ser trabalhado, gente. Tem que alterar a CFOP, tem que alterar a CST, tem que alterar o código do produto. Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo muito dessa questão de cadastro. Tem que alterar o código de cadastro do produto. Não pode importar XML com o código de cadastro que vem no XML de compra. O código de produto do fornecedor. Não pode. Quando dá entrada, você tem que transformar aquele código no código interno do cliente. Viu? Você que está aí no escritório de contabilidade, todos os XMLs que você importa de compras do seu cliente, você tem que converter na entrada para o código interno do produto do seu cliente. Não o código que veio no XML. Tem que converter. Então, realmente, Nani, não é só apertar botão, não. Converte CST, converte CFOP, converte código de produto, converte finalidade do produto. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Vilma chegou aí. Vilma, bem-vinda, Vilma. Isabel com HY. Chique essa Isabel, hein? Nossa audiência aqui é muito chique. Isabel com Y e H. Essa eu nunca vi. Muito chique. Bem-vinda, Isabel. Aline, perfeito, obrigado. Macedo Tamires. Tamires Macedo. Tenho dificuldade em classificar o que deve ir na coluna outras e o que deve ir na coluna isentas. Tem algum material que ajude a identificar isso? Putz, Tamires, acabei de falar, não sei se você entrou agora, mas no começo da live eu falei justamente isso. Eu falei assim, ó, o que vai na coluna outras, o que vai na coluna isentas. Mas eu tenho material sim. No meu site tem, e se você me manda um direct, tá? Que aí ou eu ou alguém da minha equipe vai ver e eu te mando o material. Eu preciso localizar. Mas eu já fiz algumas apostilas, alguns e-books de GFD, e me pede isso no direct que eu te mando, tá bom? Ou a Isabela, que é da minha equipe, manda para você. Falando nisso, gente, material, só para lembrar, vocês que estão aqui, talvez vocês precisem, ou talvez vocês conheçam alguém que precise, eu estou com as inscrições abertas para o meu curso de GFD online de meio período semana que vem, tá? Então na bio do meu Instagram tem lá o link para você se inscrever e é onde você vai tirar todas as suas dúvidas, tem apostila, tem exercício. A gente passa uma manhã muito agradável e divertida, tá? Vocês vão sempre se lembrar dessa manhã comigo falando de GFD, legal? Então, se precisarem, na bio do meu Instagram. Tamires, você me pede depois, Tamires? Não esquece? Me manda, tá? Só consegui entrar agora, mas é mesmo. Eu falei isso no comecinho, fui falando artigo 214, 215. Eu tenho material, se depois você puder, assiste essa live, que reassiste que ela vai ficar no IGTV, você vai ter a informação lá, mas me pede que eu te mando alguma coisa, tá? Então quando você me pedir material, já me pede, manda seu e-mail, que aí eu peço para alguém da minha equipe te mandar por e-mail. A Isabel mandou um coraçãozinho. Bem-vinda, Isabel Chique. Gente, eu não posso esquecer onde eu estava, hein? Onde que eu estava? Artigo 215. Então, falei do artigo 214, falei do artigo 215. Para quem entrou depois, nosso foco aqui é GIA-EFD. Só que hoje eu estou falando dos fundamentos que fizeram com que surgissem as notificações da GIA-EFD. Ok? Por quê? Porque tem alguma coisa lá no regulamento que me obriga a fazer o lançamento de uma determinada forma. Aí se eu não fiz daquela forma, eu estou recebendo notificação. Quais são os fundamentos da portaria CAD 66? Artigo 214 e 215, e eu vou falar agora do artigo 278. Vou falar agora, depois que eu responder para a Líria. Coluna outras. 1. Não aproveitou crédito. 2. Que não terá tributação na saída.
Ah, tá. Será que a Líria tá tentando responder pra Tamires? Não aproveita o crédito. É, mas tem as situações, né, Alíria? Mas obrigado, Alíria. Obrigado pela sua contribuição. Acho que é isso que você está tentando fazer, né? Responder para Tamires. Obrigado, Alíria. Obrigado. Francisco, faz depois uma live que explica um pouco sobre o que, Francisco? Diferimento? Me fala aí. Me manda depois que aí a minha equipe vai anotando os temas para eu lembrar de fazer live, tá? Faz depois uma live que explica um pouco. Acho que é do diferimento que você está falando, né, Francisco? Rosimeire, meu Deus, transformar os CSTs e os CFOPs? Isso é fácil, Rosimeire. Difícil é transformar código. O que tem de gente aí que vai ter problema no SPED porque não converteu o código para o código interno, isso é mais difícil, porque você tem que parametrizar o teu cadastro igual ao cadastro do cliente. O seu cadastro no escritório contábil igual ao cadastro do cliente. Isso é complicado. Mas eu sei que CST e CFOP dá trabalho também, dependendo do volume. Mas tem que alterar. Tem que alterar. Não, nem sempre vai entrar com o mesmo CST. CFOP, com certeza, você já sabe que não, né? Tem que mudar. Mas o CST, às vezes é o mesmo, às vezes não. Rosimeire, quando não se tem consultoria do próprio sistema, existe isso, Rosimeire? Não, não pode existir, né? Um sistema que não dá consultoria para você usar o sistema, não vou nem falar para você dizer o nome do sistema aqui para não complicar a nossa vida, mas tem que cobrar, né? Tem que exigir. Você precisa entender como é que funciona o sistema, como é que você lança, como é que você gera as informações. Mas aproveitando isso que a Rosimeire falou aqui, gente, a gente só precisa... Deixa eu ver o horário aqui. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. A empresa desse sistema, ela tem que orientar a gente sobre como usar o sistema para gerar as informações. A empresa de sistema, ela não tem que orientar a gente, se não for essa a proposta dela, em relação à legislação. Tem assunto que é legislação e tem assunto que é como que eu faço isso no sistema. Às vezes a gente tem dúvida de legislação e acha que a empresa de sistema é que tem que dizer como é que lança. Mas se eu não sei a regra da legislação, talvez a pessoa do sistema também não saiba. Ela sabe como é que opera. Se você falar assim, ó, eu quero lançar a coluna tal. Aí ele diz, para lançar a coluna tal é assim. Para lançar na outra coluna é assim. Agora, se você tem um lançamento, você fala, o sistema, que coluna que eu lanço isso aqui? Eu comprei esse produto aqui, que coluna eu lanço? Ele talvez não saiba também. Eu quero lançar isso aqui no sistema, que coluna que eu vou lançar? Você vê que é uma pergunta capciosa, né? Olha, fiz uma compra aqui desse bem, que coluna que eu vou lançar aqui no sistema? Ele talvez não saiba que coluna. Agora, se você dizer assim, eu fiz uma compra aqui que eu tenho que lançar na coluna isentas, mas sem o IPI. Como é que eu faço isso no sistema? Aí ele vai dizer, olha, comprei uma nota aqui com IPI, fiz uma compra aqui que veio com IPI. Como é que eu lanço no sistema? Ele talvez não saiba. Agora, se você disser assim, eu fiz uma compra com IPI, eu quero lançar a coluna outras sem IPI. Como é que eu lanço coluna outra sem IPI? Aí ele vai te dizer. Você vai fazer um 697, um 695 e lança em tal tela do sistema, tá bom? Cuidado com isso, tá, Rosimeire? Mas sistema não ter nada de consultoria é muito ruim. Tô falando rápido. Tô achando. Coluna isenta, não tributada. 1. Isenção. 2. Não incidência. 3. Redução de base. Coluna isenta não tributada. Tá. O que ela está dizendo? Isenção, não incidência, redução de base. Obrigado de novo, Alíria. Francisco Júnior, diferimento. Tá bom, Francisco. Um dia a gente pode falar de diferimento. Eu nem sei o que falar de diferimento, tá? Teria que montar aí um conteúdo. Eu sei como é, eu sei como funciona, mas eu não tenho nada estruturado para falar 1 hora sobre diferimento, tá bom? Mas vou tentar lembrar disso. Alíria,
Sim, mas também gostaria do material. Tá bom. Ó, todo mundo que precisar de material, manda no direct. Manda no direct que amanhã alguém da minha equipe vai olhar e vai responder para vocês. Eu não sou eu que vou responder porque eu vou estar dando aula amanhã o dia todo. Mas tem a minha colaboradora que ela vai olhando, ela já tem o material, ela vai mandando material para vocês, tá ok? Aline, compra de material de uso e consumo tributado pelo ICMS, onde não irei me creditar do ICMS, será lançado em qual coluna? Isentas ou outras? Olha só, Aline. Compra de material de consumo. Não é isenção, não é redução de base, não é não incidência. Então é outras. Beleza? Beleza? Depois você dá uma olhadinha aí no começo da nossa live. Gente, preciso encerrar e não posso encerrar sem falar do artigo 278, que são os 3 fundamentos da portaria CAT 66. Então eu falei do 214, falei do 215, agora eu vou falar do 278, que é o outro fundamento da CAT 66. O que fala o artigo 278? O artigo 278, ele manda que o substituído, ao fazer a escrituração da nota de entrada, que ele faça a escrituração em quais colunas? Coluna valor contábil e outras. Coluna valor contábil e outras. Só que ele faz uma observação. Que observação? Na coluna outras, eu tenho que fazer a exclusão do valor do ICMS da substituição tributária. Com quem que ele está falando? O artigo 278 fala com quem? Com substituído. Substituído é aquele que comprou com ST. Então, na nota de compra dele, já vem um produto que dentro daquele total tem substituição tributária. Substituído pode se creditar? Vai fazer crédito? Não. Se não faz crédito, onde que lança? Coluna outras. Isso. Coluna outras. Não faz crédito, lança em outras. Então, valor contábil e outras. Mas é o mesmo valor? Não. Por quê? Porque o artigo 278 diz assim: o valor da substituição tributária não vai compor a coluna outras. E vai ser indicado na coluna de observações do livro. Então, quando eu lanço a entrada de produto que veio com ST, eu vou escriturar valor contábil e outras, mas sem a substituição tributária. Entenderam? Então, esses são os 3 fundamentos da portaria CAT 66. Artigo 214, artigo 215 e artigo 278. De onde? Do regulamento do ICMS. Você que está aqui me ouvindo, você que acompanhou até agora, você trabalha na área fiscal? Atua na área fiscal? Comanda a área fiscal? É dono de um escritório? Pega o regulamento hoje ou amanhã. Dá uma lida no artigo 214 inteiro. Dá uma lida no artigo 215 inteiro. E dá uma lida no artigo 278 inteiro. Amanhã a gente vai voltar aqui para continuar falando ainda de GFD. Dá uma lida amanhã. Pega lá. Tem na internet. Artigo 214, 215 e 278. Leia esse artigo e vem amanhã para a gente continuar a nossa conversa, para a gente continuar nosso bate-papo. Vocês entendem o quanto é importante a gente entender o fundamento? Às vezes a pessoa ela só quer saber assim, ela só quer que fala, eu só quero que me fala que coluna eu lanço. E é tão fácil falar, lança em tal coluna. Mas o que vai acontecer dali a pouco?
Dali uns dias você vai ter uma nota igual àquela e você vai ficar de novo olhando para a nota e falar, e agora, cacete? Que coluna eu lanço? Então, quando a gente entende o fundamento, toda vez que vier aquela situação, eu vou saber que coluna eu lanço. Quando eu sei onde está a fonte, eu sempre vou saber onde pesquisar para saber em que coluna eu lanço. Então pode ser que a gente não guarde todos os detalhes. Que vai na coluna isentas, que vai na coluna outras, o que eu faço com a substituição tributária. Mas agora vocês sabem o fundamento. Artigo 214, 215 e 278. Essa foi nossa ideia de hoje. Esse foi nosso foco de hoje. Analisar com profundidade os problemas que vocês estão enfrentando. Não é só dizer, lança aí na coluna tal. Não, aqui a gente está fazendo uma aula profunda de entendimento dos motivos da legislação. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Amanhã às 19 estou de volta. Quem precisar de treinamento GFD, semana que vem no meu canal, na bio. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Que legal que vocês estiveram aqui. Tenham uma boa noite de descanso.